Em um pós-apocalipse nuclear, um homem recebe a missão de levar a última palavra de Deus da humanidade até um forte. Mas no meio do caminho, enfrentará grandes desafios que colocarão a sua vida em risco. Se curtiu, então chega aí que eu vou te contar essa história. Mas antes, deixa aquele like e se inscreve pra me incentivar e vamos lá. A história começa com um homem misterioso, em meio a uma floresta morta caçando seu alimento, que acaba sendo um gato que estava comendo restos humanos. O mundo está completamente devastado e já não existe mais tantos humanos, somente os resquícios da Terra Antiga, antes da guerra nuclear. E por curiosidade, só os Estados Unidos e a Rússia detêm 12.000 ogivas nucleares, sendo que são necessárias aproximadamente 290 para erradicar a humanidade. O homem misterioso se chama ele e está procurando um lugar para passar a noite, e ao chegar em um local, vê um homem que tirou a sua própria vida. Ele assim rouba os seus sapatos, pois o defunto não iria precisar, e passa a noite no local onde assa o gato enquanto utiliza uma lata para guardar sua gordura, já que os recursos são muito escassos, e dá um pedaço da carne para um ratinho que estava ali de penetra. Então, ele se limpa, e pelo seu corpo podemos ver que tem muitas sequelas da explosão. Assim, antes de dormir, lê sua Bíblia, que é trancada por uma chave que não sai do seu pescoço. No outro dia ele acorda e percebe que o seu rádio está descarregado, com isso segue caminho para a cidade mais próxima em busca de um carregador. Entretanto, no meio do caminho vê uma mulher pedindo ajuda, porém era uma armadilha feita por saqueadores da estrada e o líder manda ele entregar tudo o que tem, mas o mesmo se recusa e ainda corta sua mão e termina finalizando o resto do bando, somente sobrando a mulher que era a isca da armadilha. Ele então pergunta onde estão os suprimentos e a mulher responde que não tem, pois os saqueadores iriam pegar os seus pertences e devorá-lo. Entretanto, o mesmo não acredita e a mulher acaba falando onde fica seus suprimentos, mas no final o homem não leva nada e continua seguindo sua viagem. Mais um pouco à frente, vê um casal transportando utensílios que conseguiram, até outro grupo de saqueadores aparecer, matando o homem e abusando sexualmente da mulher até a morte, enquanto ele observa tudo e em sua mente fala para si mesmo não se intrometer. Então chega na cidade, onde várias pessoas passam por uma situação miserável e luta para sobreviver pelo dia de hoje. Com isso, ele vai até uma loja para carregar o seu rádio e o comerciante pede para ver suas mãos, pois um dos sintomas do canibalismo são a agitação das mãos. Isso se dá por conta da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma variante da vaca louca que afeta o cérebro e causa má coordenação e distúrbios. E uma das formas de contágio é ingerindo carne infectada. Após ver que ele está limpo, começam a negociar os valores. Assim, o comerciante diz que vai demorar 2 horas até o aparelho pegar carga total e indica ficar no bar que tem em frente à sua loja. Contudo, ele não confia no homem e pretende ficar esperando até o rádio carregar completamente. Entretanto, quando vê os saqueadores que mataram cruelmente as pessoas na estrada, muda de ideia. Os mesmos saqueadores então entregam todos os objetos recolhidos para um homem denominado de Carnegie, que está à procura de um livro muito especial que pode mexer com o coração das pessoas. Porém, não consegue encontrar entre os livros que os saqueadores trouxeram. Assim, um homem denominado Ridger diz que não faz sentido mandar pessoas que não sabem ler procurarem um livro. Ele então vai ao bar e analisa friamente as pessoas, assim chega no balcão e fala que veio comprar água. Com isso, o vendedor olha suas mãos e depois diz que é um produto de luxo, então custará caro. Os dois começam a negociar e o vendedor chama uma garota denominada Solara para buscar a água. Só que enquanto negocia, um gato fica em sua frente, assim ele o assusta. Contudo, um saqueador e dono do gato não gosta da atitude do mesmo e vai cobrar satisfação. Porém, ele o faz um carinho e diz que o conhece e que o homem será punido no final de sua vida. Então, depois de finalizar o saqueador, ele tenta sair, mas o resto do grupo não deixa. Com isso, ele começa a recitar salmos antes de punir todos os pecadores. Eli consegue eliminar todos e Carnegie olha aquilo surpreendido, então o chama para trabalhar com ele. Mas Eli recusa educadamente, contudo Carnegie está disposto a contar com suas habilidades. Assim, propõe para o mesmo passar a noite lá e pensar melhor e fala que isso não é uma proposta. Eli então aceita e Cláudia, mãe de Solara, vai o levar comida e fica impressionada com a aura do homem, mesmo sem poder enxergar. Assim, diz para Carnegie que não tem como convencer Eli, pois o mesmo é um tipo de homem diferente de todos. Mas Carnegie diz que não será ele que irá convencer ninguém, e sim Solara. A mesma então vai até o quarto de Eli e tenta seduzi-lo, mas o mesmo não tem interesse e manda ela ir embora. Só que Solara diz que precisa ficar, senão Carnegie vai maltratar sua mãe. Assim ele fica comovido e deixa ela ficar. Solara então pergunta como era o mundo antes das bombas e ele diz que era completamente diferente, pois as pessoas jogavam fora aquilo que matariam para ter agora. E a mesma vê o seu livro e pergunta se
se pode dar uma olhada. Mas Eli não a deixa encostar e a chama para comer. Porém, antes de fazerem a refeição, o mesmo faz uma oração agradecendo por mais um dia de saúde, comida e teto. No outro dia, Solara vai até Cloud e faz a mesma oração que ele a ensinou, porém Carnegie, que está fazendo a sua barba, ouve tudo aquilo. Então pergunta onde ela aprendeu, mas Solara não diz. Assim, o homem começa a machucar sua mãe e Solara fala que ele tinha um livro com uma cruz na capa. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é uma cega estar manuseando uma navalha e fazendo a barba de Carnegie. Ele pega o seu rádio para ir embora, mas Carnegie aparece e diz que precisa do livro e dele. Mas se fizer o escolher, vai o matar e pegar o livro. E fala que esteve procurando o livro por muito tempo e que fez muitas coisas ruins para conseguir. E continua dizendo que o livro tem o poder que ele precisa para mover as pessoas. E que o livro é tão poderoso que todos os exemplares foram queimados durante a guerra para matar a fé delas. Porém, ele não liga para o seu falso moralismo e simplesmente o dá as costas. Assim, o Ridgely começa a atirar contra o mesmo, mas parece que uma força maior o protege, já que nenhum dos seus tiros o acerta. Ele então começa a finalizar todos e acaba acertando de raspão um tiro em Carnegie, e assim vai embora. Mas antes, Ridgely aponta mais uma vez a arma em sua direção, porém ao ver que o homem não perecerá, acaba desistindo e abaixando ela. Ele então continua seu caminho para o oeste, mas Solara o segue. Contudo, ele diz que a estrada não é um lugar para ela. Entretanto, Solara usa como moeda de troca a fonte de água de Carnegie. Mas quando está indo embora, ele aprende e diz que em nenhum momento falou que a levaria, assim continuando a sua viagem sozinho. Solara então, depois de algum tempo, consegue sair e segue à procura de ele. Mas acaba se deparando com a mulher que fez a isca lá no começo do filme. E só por curiosidade, ela é uma canibal, pois todos os sintomas são bem evidentes nela. Solara então é atacada por alguns canibais e quando está prestes a ser violentada, ele aparece e a salva, mas a mesma entra em choque. Enquanto isso, Carnegie está sendo tratado e manda Ridgely reunir todos os homens para ir atrás do livro. Porém, o mesmo não entende o porquê o livro é tão importante. E Carnegie diz que ele não precisa entender, somente obedecer. Enquanto isso, ele consegue o jantar da noite e Carnegie encontra os corpos deixados para trás e um dos capangas comenta que o homem parece ser iluminado, pois nenhum tiro acerta o mesmo. Mas Carnegie se irrita e fala que ele é um homem como qualquer outra pessoa. Já de noite, ele está preparando o jantar enquanto conversa com Solara. A mesma pede para ele ler um pouco do livro e quando o mesmo começa a recitar Salmos 23, Solara se emociona e pergunta se foi o homem que escreveu. Mas ele fala que foi escrito antes mesmo de nascer e que depois da guerra todos os livros foram queimados, pois tinha o poder de mudar a história e aquele era o último. Então Solara pergunta como o mesmo conseguiu e ele responde que um dia uma voz saiu do fundo do seu peito e mostrou o livro. E disse que precisava ir para o oeste e se tivesse fé, nada conseguiria o acertar nem o impedir. Depois desse dia, o homem caminhou para o oeste sem parar por 30 anos. Já de manhã, Solara fala que ele está perdido por andar esse tempo todo sem rumo, mas o mesmo diz que é movido pela fé e sempre está no caminho correto, pois a voz de Deus que o guia. Então os dois acham uma casa e vão verificar, mas ao chegar caem em uma armadilha. Porém, os donos da casa são bastante receptivos, já que não via pessoas há tempos e oferecem até um chá. Mas a senhora, quando está trazendo o chá, começa a tremer, sinalizando que fazem um churrasco de carne humana aos fins de semana. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu conversaria o máximo com eles até abaixarem a guarda para utilizar a minha arma e render os dois, saindo dali o mais rápido possível. Me ofereceram o chá, mas vai que eu seja o churrasco da próxima semana. Depois de tomarem o chá, os senhores mostram um pequeno cemitério onde colocaram todos os que já mataram e ainda por cima falam que é bom para o solo. A senhora então oferece um pouco de carne. Porém, ele saca sua arma e os rende, mas quando está indo embora, vê Carnegie vindo com seu batalhão. Então ele diz que a voz falou que os dois ficarão bem, somente os dois. Assim começa o tiroteio e os idosos acabam indo para o outro mundo, mas ele e Solara continuam bem, até que são rendidos por estarem em menor número. Carnegie então pergunta onde está o livro, mas ele não responde, até o mesmo usar Solara como moeda de troca e o homem acaba cedendo. Então, Carnegie fala que Deus é maravilhoso e ele responde que é o tempo todo. Porém, Carnegie diz que o tempo todo não e o dá um tiro. Depois disso, Ridgely está voltando muito feliz, pois conseguiu a Solara, mas a mesma não está muito contente, então utiliza um fio para enforcar o motorista capotando o carro. E Carnegie vê isso e dá meia volta, porém, também faz parte do plano de Solara, que pega uma granada e joga como se fosse uma bola de boliche, conseguindo fazer um strike em um dos carros. Então, pega o carro que capotou e tenta ir embora, porém Ridgely a segura em um gesto de pedindo para esperar sair, e quando o mesmo sai, termina com sua vida tirando seus óculos e olhando para o céu. Assim,
Assim, Solara vai procurar Ellie, que não está mais no local onde foi baleado, então ela continua seguindo para o oeste até encontrar ele pelo caminho. Com isso, pergunto por que o mesmo está fazendo aquilo, e o homem fala que sua fé o guia e dá forças para seguir firme em sua missão. Então os dois continuam indo para o oeste e Solara diz que ficou impressionada por Ellie ter entregue o livro. Mas o homem diz que um dos principais ensinamentos do livro é fazer pelos outros mais do que faz por ti. Já Carnegie está contente pois conseguiu o livro que sempre sonhou em ter, mas não consegue abrir pois precisa da chave que está no pescoço de Ellie. Porém, quando chega na cidade chama o engenheiro para o destrancar e quando abre, então vê que o livro é todo em braille, pois ele é cego. Então chama Cláudia para o recitar, entretanto a mesma se nega e ainda diz que o homem pode ter conseguido o livro, mas tudo que sacrificou para tê-lo foi demais. Assim, tem o que quer em suas mãos, mas ao mesmo tempo não tem, e termina dizendo que ninguém mais o apoia. E o fim de Carnegie acontece com ele vendo a cidade que construiu entre sangue e suor se acabando. Enquanto isso, ele continua sua missão indo com o resto de suas forças até um forte, onde está sendo transcrevido todos os livros da humanidade. O mesmo fala que tem a Bíblia e começa a recitar frase por frase, pois de tanto a ler já decorou. Assim, depois de muito tempo, ele consegue terminar sua missão de passar a palavra de Deus para os que virão e pode descansar em paz. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse filme. Se vocês curtiram, se inscreva aí pra estar ajudando o canal a crescer e deixa aquele like pra incentivar. Clica aí no vídeo que tá aparecendo. Fui!